Olá, tudo bem com vocês? Paz e graça a todos, de volta ao canal Yahushua reina para sempre, dando aqui continuação, prosseguindo com o ensinamento, uma série de vídeos. Essa é a terceira parte. Por título, o tema é: existe 3 tipos de morte na Bíblia? Ponto de interrogação. Nós estamos aqui prosseguindo em conhecer as histórias bíblicas. Quero já agradecer a todos os queridos irmãos que se inscreveram nesse canal. Quero já agradecer por todas as visualizações. E você que não se inscreveu ainda, você que sentir em seus corações, pode estar tocando a letrinha vermelha, inscreva-se. E você passa a estar inscrito nesse canal, recebendo o melhor conteúdo de ensinamentos. E você vai fazer uma reflexão de tudo aquilo que nós estamos aqui ensinando a todos os queridos irmãos. Já agradeço também a todos os irmãos novos inscritos que chegou nesse canal, se inscreveu. Sinta-se à vontade, recebo vocês todos de braços abertos. Tá bom, abençoados? Então, esta é a terceira parte da série de ensinamentos de vídeos. Existem 3 tipos de mortes na Bíblia? É uma pergunta. Então, nós estamos aqui levando este melhor conhecimento para todos os irmãos. Também quero lembrar aos irmãos que eu sempre falo aqui que eu pessoalmente não tenho as histórias bíblicas como palavra de Deus. Eu sempre repito, bato na mesma tecla. Nós temos o conjunto de livros chamado Bíblia, pela Sociedade Bíblica Brasileira de BS, Bíblia Sagrada. Nós temos que contém as palavras do verdadeiro Deus. Por que eu sempre falo isso? Porque nós aqui ensinamos não somente com a fé, ensinamos com a coerência, ensinamos com a ciência verdadeira, ensinamos nós ensinamos aqui com clareza para os queridos irmãos. Ensinamos conteúdos, tradições que houve no passado pelos nossos ancestrais. Tá bom, abençoados? Então, sinta-se à vontade, os comentários estão abertos para você compartilhar nas suas redes sociais. Compartilhe, porque nós estamos aqui para crescer. Enquanto os irmãos foram se inscrevendo, nós vamos crescendo aqui com o canal. Tá bom? Eu sempre falo isso porque eu não pertenço mais ao sistema religioso. Nós respeitamos a fé de cada um, mas analisamos as histórias, as tradições do passado. Sabemos que temos uma cópia em nossas mãos, também temos cópia das cópias, que é o escrito original, a raiz, e lá também tem acréscimos acrescentados por vários escribas, sacerdotes, acrescentados, e muitas vezes, infelizmente, falando assim, as comunidades que houve no passado sempre tiveram suas discordâncias políticas, falando assim, a discordância, o entendimento diferente do outro. Então aí criaram-se aquilo que acharam, escreveram. E nessa história que chamamos de histórias bíblicas, a maioria das histórias são fictícias, são ficções, aonde eles escreveram no passado, que era para dominar as mentes e os corações. Infelizmente, isso espalhou para todo mundo, com a doutrina do segundo templo, a teologia do segundo templo, depois do século V, lá para o século VI, VII, VIII, IX, X, antes da Era Comum, da primeira Era Comum, nós entendemos, lendo, buscando
que do século V para frente, cria-se muitas ficções, invenções que não são verdade, não são realidade. Principalmente o livro de Gênesis. Nós que estamos falando agora sobre se existe 3 tipos de morte na Bíblia, principalmente o livro de Gênesis, que foi escrito depois de 500 anos da criação verdadeira, humana, terrena. Foi escrito o livro de Gênesis depois de mais de 500 anos, lá para os seus 600 anos. Então, as tábuas sumerianas mostram-se mais antigas, muito mais antigas, pelas histórias pesquisando, do que a história bíblica que nossos queridos irmãos chamam de Palavra de Deus. Então, 500 anos, Fernando, com a doutrina do tempo. Qual era a doutrina do tempo? Você pode estar vendo aí no vídeo que nós gravamos, nunca houve pecado original, Deus nunca perdoou. E eu falei aos queridos irmãos que a história de Gênesis é uma história inventada, é uma história simbólica, uma história metafórica, que Adão, Eva, a serpente, o jardim do Éden, nunca existiram literalmente. É uma história que trata-se do nosso ser humano, Adão e Eva. Mas eles, na história, literalmente, nunca existiram. Existiu a criação verdadeira do Criador, o homem, a mulher, mas não narrado pelos escribas, copistas, sacerdotes, depois do século V, que eles narraram. E eles aproveitaram, criaram a história para obrigar os camponeses, os israelitas, antes do exílio babilônico, antes do século V, existia 3 tipos de povos na tradição. Cada povo era diferente um do outro. Primeiro, antes do exílio babilônico, preste atenção, marque aí, abençoados. Antes do exílio babilônico existia 3 tipos de povos. E não eram numerosos, não. Eram povos comuns, camponeses. Existiam os panteões. Existia primeiro o povo israelita, que era do norte do Oriente Médio, hoje conhecido como Estado de Israel. Então nós temos o primeiro povo, que é cananeu. Eles estão no norte de Jerusalém, de Jebus. Olha como isso é pesquisador, importantíssimo. Então eles estão aonde, Fernando? No norte. Os israelitas, eles são cananeu. O cananeu é o israelita. Está comprovado, provado, não precisa provar mais nada. Não precisa vir com a sua fé fundamentalista aqui, a sua fé, que eu respeito, mas eu não posso respeitar uma fé cega, uma fé em cima, baseada numa mentira. Eu acreditava assim, eu estava assim, nessa condição de acreditar numa fé fundamentada na palavra de Deus, nos narradores de uma nova doutrina depois do século V. Minha fé estava assim. Mas nós vamos pesquisando com cautela, com humildade, buscando e vamos entendendo a verdadeira história. Segundo, o segundo povo, que é diferente, é o povo chamado Abramitas. Abraham, que estão no sul
de Jebus, ou Jebus, Jerusalém, de então. E nós temos um terceiro povo chamado judaítas, que mais tarde, lá no século 8, no século 9, eles se unem com os abramitas do sul, que hoje é a própria Jerusalém. O estado, né? O estado onde estava a verdadeira Jerusalém, porque hoje é o estado de Israel. Tel Aviv, 1948, com a ajuda de Oswaldo Aranha. Então, preste atenção, amado e abençoados do canal Yahushua Reina para Sempre. Esses três povos, israelitas, abramitas e judaítas, eram povos totalmente diferentes. Não era um povo unido, era totalmente diferente. Antes do exílio babilônico, no começo. Então, o que nós entendemos e estamos entendendo? Que, em cima desses três povos, depois do século V, inventou-se os sacerdotes uma religião. Eles lamberam a bota do Zoroastro, o profeta Zoroastro, a ariana, a religião ariana, zoroastruta da Pérsia antiga, que hoje é o Irã, e pegou muitas das suas doutrinas do seu deus Ahura-Mazda, que eu já ensinei para os irmãos, os dois deuses lá da religião dualismo, e criaram-se uma nova religião e começaram a inventar a história de Adão, Eva, a serpente, Jardim do Éden, a criação do universo, a criação do mundo. E isso é ficção, isso é fictício. Agora, se você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, que Deus escreveu, que Deus falou, que você acredita que Deus usou Moisés, e Moisés escreveu a Bíblia, os 5 primeiros livros da lei, seja feliz, abençoado. Seja feliz. Mas também não pode vir com a teologia do cristianismo tentar refutar aquilo que estamos ensinando, porque essa teologia do cristianismo de quinta categoria, de quinta coluna, não vai prevalecer aqui, vai ser deletado. O espiritualismo das religiões zoroastruta, as mitologias do Império Grego, as mitologias do Império Romano, depois aproveitada pelos romanos católicos, depois pelos protestantes, depois pelos neopentecostais e pentecostais. Essa teologia são invenções. O islamismo é uma invenção, uma religião inventada. O cristianismo, outra religião. E o judaísmo, outra religião. Este é um campo minado aonde eu estou pisando. Agora que nós vamos falar. Esse é um campo perigoso, Fernando. Esse é um campo muito religioso, porque nós estamos falando de tradições. Os falsos escribas, sacerdotes, viram alguma coisa lá do passado dos ancestrais, das tradições, e inventaram outra coisa. Os irmãos estão entendendo? Criaram uma coisa que não é verdade. Então, por que eu estou fazendo essa introdução? Para os irmãos entenderem quando eu falo que o Gênesis não é a criação verdadeira do verdadeiro Deus. Não é. O Gênesis foi escrito depois de 500 anos. Por isso é o narrador que criou as suas personagens
criou Adão, criou Eva, criou a serpente, criou o jardim do Éden, criou a criação do universo cósmico. Depois vou estar falando aos irmãos que não foi. Criou o Yahvé, criou a árvore do que é ruim, do que é bom, as árvores desejáveis. Ele controla. Ele controla. Não é Deus, não. Não é o Deus verdadeiro. Tira isso da sua cabeça. Se você tem neurônios aqui abençoados, cérebro, tira isso da sua cabeça, que é literal. Não vem espiritualizar aqui, não. Aqui nós não espiritualizamos. Aqui nós desespiritualizamos. Desmistificamos. Temos fé verdadeira no verdadeiro Criador. Nós cremos na essência do verdadeiro Criador. Então, como que é literal, Fernando, se foi escrito depois de 600 anos? É ilógico, claro que é ilógico. É uma coisa inventada. Um sacerdote, outro sacerdote, assim por diante. Então, é um campo minado esse aqui. É uma verdade que muitos não falam. Tem canais aí que falam. O israelita é o verdadeiro cananeu. O cananeu é o israelita. E o Gênesis é uma mitologia. Eva nunca existiu, abençoado. Tira da sua cabeça. Adão nunca existiu. A serpente nunca falou. Tira isso da sua cabeça. É isso que estamos ensinando. Fernando, então, de onde nós veio? Nós veio do macaco, nós veio do gato, nós veio do gorila, Fernando, nós veio do caos, nós veio do Big Bang, nós veio da onde, Fernando? Quem criou nós, Fernando? Foi Satanás, foi um ser espiritual. Nós veio da neba. Se você está falando um negócio desse que não é literal. Eu que estou falando, meu amado, é levando a verdadeira verdade para você, levando o verdadeiro Criador, que não é o do Gênesis. Não é o do Gênesis. Não é o do Êxodo. Não é o de Números. Não é o Deuteronômio. Não é o de Levítico. Esses 5 livros chamados Pentateuco, ou Torá, outros nomes, é invenção. Invenção pura. Depois do século V. Mas o verdadeiro Criador é aquele que nos criou como nós somos. Ele criou nós sem o tal do pecado original. Sem a tal mentirosa morte espiritual, morte eterna. Ele criou nós com a morte física, a verdadeira morte. Ele já criou nós assim. Nossos ancestrais, o primeiro homem, a primeira mulher, não pecaram, não erraram, não desobedeceram. Não teve nenhuma serpente que falou. Não teve nenhum jardim do Éden. Não teve nenhum pecado original. Nunca existiu morte. Nunca existiu morte espiritual. E nem morte eterna. Nunca existiu em Gênesis 2:17 morte espiritual. Em Apocalipse, 21:8, morte eterna. O que existiu sempre foi, desde a criação, a morte biológica, a morte física. Mas Fernando, aí vem o apóstolo Paulo, o homem que Deus revelou a graça de Deus. Enquanto Deus revelou a graça de Deus para Paulo,
Paulo é um copiador, seguia a doutrina do templo, depois do século V, de levar o animal para matar o animal em seu lugar, para não morrer, para adiar sua morte. Como que Deus revelou para ele? Fernando, você não está acreditando na palavra de Deus, Fernando? Eu acredito na história verdadeira. Não sou enganado mais por nenhuma religião. Não tenho culpa de nada, abençoado. Eu, quando estava lá no sistema, saí, estou aprendendo aqui, eu entendo que agora o verdadeiro Deus fez nós sem nenhuma culpa. Ninguém, nenhum homem, nenhum ser humano, mesmo na moralidade que ele tem, quando ele conhece o bem e o mal na sua vida humana, ele não tem culpa nenhuma. Não tem culpa. Mas só que a religião colocou a culpa. E a culpa é a verdade. A culpa é a palavra de Deus. Você não está escrito que Adão e Eva pecou, Fernando. Pecou, caiu, o estado espiritual. A morte espiritual, a morte eterna, o inferno, a religião, o judaísmo cristão não tem perdão. Você fez uma culpa, você fez uma coisinha ali, você está se masturbando, você acha e acredita, porque colocaram na sua cabeça que você está pecando contra Deus. Você é um pecador, você é um bichinho de Jacó. Você é falho, você é pecador, você veio de Adão. Mentira. Gênesis 3:3 diz: olha o que eles inventam. Inventam que Adão e Eva foi feito para não morrer. Foi feito para viver eternamente. Isso é verdade ou é mentira, Fernando? Mentira. Mas antes de eu entrar em Gênesis 3:3, eu falei para vocês que antes do século V, antes do segundo templo, antes de Nabucodonosor invadir Jerusalém, que era Jebuseus. Os Jebuseus abençoados. Esquece. Ó, vou falar para você ficar bem, eu vou além para você entender, abençoado. Esquece Salomão. Esquece rei Davi. Esquece rei Salomão. O cananeu é o israelita. Era os israelitas. E agora você vai ficar com raiva do Fernando. Não importa você ficar com raiva do Fernando, abençoado. Não adianta. O israelita, o cananeu, os abramitas do sul de Canaã e os judaítas que veio aparecer lá no século VIII com Iavé, com Deus da origem árabe, pré-árabe, aonde estava ali Sidom, os amalequitas. Pasmem vocês agora. Preste atenção que eu vou falar. Eu chamo a vossa atenção com carinho, com entendimento, com humildade. Estes primeiros povos, tanto da Suméria, Babilônia, cananeu, abramita, israelita do norte, israelita do sul, esse povo primordial, eles não eram monoteístas. Marcou aí?
Pega o papelzinho aí, abençoado. Marque aí. Eles não eram monoteístas. Eles eram o que, Fernando? Eles eram satanistas, Fernando. Eles eram do Satã, de Satanás, do ser espiritual que rebeliou contra Deus. Eles serviam o ser espiritual, Satanás, que entrou no Éden, que enganou Eva, que enganou Adão, que falou na boca da serpente, que colocou desejo no coração de Eva e trouxe a morte espiritual ao mundo, que o apóstolo Paulo disse, Fernando, o apóstolo Paulo disse. O apóstolo Paulo disse uma mentira inventada depois do século V. Ele disse não, ele copiou uma mitologia, uma mentira, uma adaptação da teologia do segundo tempo. Eles acreditavam no Deus invisível, como hoje? Não. Tá ficando bom. Tá ficando bom. Tem gente aí, tem teórico, tem anelzão no dedo, né? Tem maletão aí, que é o maletão de biblona embaixo do braço. Tem eloquente, pregador eloquente. Tem canal aí que agora vai estremecer. Tem canal aí que vai ficar bravo. Vai vir com força, com raiva pra cima do canal Yahushua Reina para sempre. Porque o canal Yahushua Reina para sempre está indo na raiz, no original, no profundo, na verdade, na fé verdadeira, no verdadeiro Deus. Eu não estou aqui para contar mitologia, eu não estou aqui para espiritualizar, eu não estou aqui para agradar a fé de ninguém, eu não estou aqui para isso, eu estou aqui para pesquisar a verdade, buscar a verdade. Porque eu não quero estar mais com a minha fé na mentira que vocês chamam muitas vezes de palavra de Deus. Porque não é palavra de Deus. Tem mentira de homens, tem mentira de sacerdotes, tem mentira de narradores, de copista, tem mentiras, tem adaptações, tem invenções. Respeita a minha fé, Fernando. Minha fé. Eu respeito a sua fé, abençoado. Mas a sua fé está baseada na mentira de homens. Eu não estou dizendo que Deus é o verdadeiro Deus, é o mentiroso. Mentiroso é o sacerdote, é o narrador que escreveu, que adaptou. Então esquece, joga na lata do lixo que eles que acreditavam no Deus invisível, que Adão, os descendentes de Adão, os filhos de Adão, Caim, Abel, tudo invenção. Caim é invenção, Abel é invenção, Noé é invenção, dilúvio é invenção, tudo é invenção, Abraão é invenção, Isaac é invenção, Jacó é invenção, 12 tribos de Israel é invenção, tudo invenção. Respeita a palavra de Deus, Fernanda. Você virou um ateu. Eu respeito o verdadeiro Deus, mas aqueles que usou para os pergaminhos, mentiu, inventou, eu não respeito. São mentirosos, são fake news. Eles não acreditavam em um Deus invisível. Eles acreditavam nos seus deuses materiais. Os seus deuses. Abençoado. Quem era o Deus do cananeu, Fernando? Quem era o Deus dos cananeus, dos verdadeiros israelitas? Olha, abençoado. Israel. Até o nome está provando que o cananeu é Israel. Por quê? Porque
o seu Deus está em seu nome, no nome de Israel. El era o Deus de Cananeia, de Cananeu. Estava Será, sua mulher, seu filho Baal, Anate, sua filha, o deus Mote e outros deuses de Israel do norte. E eles eram o quê, Fernando? Fala, Fernando. Fala a verdade, Fernando. Fala mesmo. Eles eram politeístas. Eles eram politeístas. Não, eu não acredito que a Bíblia diz. Eu vou mostrar para você, Fernando, na Bíblia. Olha aí, Fernando. Eu vou mostrar para você. Não adianta mostrar mentira, invenção, mitologia, plágio. Você não vai provar nada. Você não vai provar nada. Eles adoravam El. Os israelitas adoravam El no norte. Os abramitas adoravam El Shaddai no sul. Enquanto os judaítas iriam aparecer com Yahvé, o Deus da origem árabe, da Arábia, os pré-arabianos, que mais tarde entrou dentro do sul de Canaã com seu Yahvé. E El Shaddai não é Deus Todo-Poderoso. Está escrito El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Que mentira. Esse narrador mentiu para você. Eles estão mentindo na sua cara e você não entendeu. Porque você tem a sua fé fundamentalista. Não é todo poderoso, narrador. Tradução João Ferreira de Almeida. Tradução original, o que for. Não é. É Deus das montanhas. Epíteto. Deus da montanha. Deus das montanhas. El Shaddai não quer dizer todo poderoso. Tá mentindo para vocês. Mentiu. É epíteto. Deus das montanhas. Epíteto, como a Nossa Senhora, Maria, Nossa Senhora da Penha, Nossa Senhora da Conceição. Epíteto. Eu vou ficando por aqui. Com essa terceira parte, tá ficando bom. Vai ficar bom mais. Vai esquentar mais. Vai pegar fogo mais. E os fundamentalistas vão ficar raivosos. Mas essa é a verdade da história. Vocês entenderam o porquê eu fiz essa introdução? E agora eu vou entrar falando por que essa invenção de morte eterna. Invenção de morte espiritual. Pois se só uma é a verdadeira, uma prevalece, uma, pulamos aqui mas voltamos, é uma morte, como eu parei falando no da segunda parte, aliás, desculpe, a segunda parte. Por que o apóstolo Paulo disse que todos estavam na transgressão? Todos pecaram, estão longe de Deus. Mas eu parei falando, qual pecado, apóstolo Paulo? Qual pecado, apóstolo Paulo? Pois se não houve pecado, se não houve morte espiritual, Fernando, você está indo contra a Bíblia agora, você está indo contra a palavra de Deus. Tô indo contra a mentira que vocês chamam de palavra de Deus. Mentira do narrador. Mentira de quem narrou.
mentira do segundo templo, mentira dos sacerdotes fariseus, mentira do zoroastrismo, mentira da religião ariana, mentira do cristianismo, mentira da mitologia da Grécia, mentira da mitologia romana, mentira dessas religiões criadas pela mentira. Islã, cristianismo e judaísmo. É um campo minado, é um campo perigoso, mas eu falo a verdade. Esta é a verdade do verdadeiro Criador. Não tenho sensacionalismo, eloquência não, pessoal. Aqui nós não espiritualiza. Aqui nós não interpreta. Aqui nós não força a interpretação. Aqui nós vai direto na verdade. Nós mata a cobra e mostra o pau para a cobra. Este é o canal Yahusha ainda para sempre. E quando vem refutar, vem com todo. Vem com o todo. Não vem com o versículo não. Não vem com o apóstolo Paulo. Não vem com o Tiaguinho não. Não vem com o Pedrinho não. Não vem não, com Moisés, Abraão. Não. Vem com tudo. Tira a culpa, amado. Tira a culpa, abençoado. Joga no lixo. Você foi feito sem culpa. Você foi feito sem nenhum pecado. O seu ancestral, do tataravô, nunca pecaram, nunca morreram espiritualmente. E quando você errar, você tem que pedir perdão para quem é matéria como você, para o seu próximo. Mas o Criador não. Ele nunca ia criar uma criação, ele nunca ia colocar uma serpentinha, uma cobrinha lá no jardim e colocar um homem ou uma mulher que ele criou para aquela cobrinha tentar. Nunca ele ia fazer isso. Nunca ele ia pegar um animalzinho, matar e cobria o pecado. Eles não morreram espiritualmente. Deus não se afastou deles. Deus nunca se afastou de nós. Porque lá diz que Deus sentenciou eles à morte. Deus nunca sentenciou nós à morte. Quem sentenciou foi o homem, foi as religiões, foi o sacerdote, os escribas, os fariseus. Estes sentenciaram, mas o verdadeiro Deus nunca. Nunca Deus disse, certamente morrerás. Nunca. Esta é a verdade. Quando eu comecei aqui no canal, eu falei, eu não tenho problemas de mudar. Se eu estiver errado nos meus ensinamentos, eu vou mudar. Quando eu sei, eu descubro que Israel é o cananeu, é uma mudança na história. Quando eu leio Êxodo capítulo 6 e leio Gênesis capítulo 12, que os dois textos estão mentindo. Um é El Shaddai. O outro diz que Abraão foi lá e ofereceu sacrifício para Yahvé. Enquanto o Êxodo já muda, diz que Deus chega para Moisés e diz, Abraão, eu apareci para Abraão, Moisés, como El Shaddai, mas pelo meu nome Yahvé eu não fui conhecido. Mas no Gênesis 12 diz que ali Abraão ofereceu
sacrifício a Iavé. A tradução melhor, Iavé. E não vem com essas traduções terríveis, essas terríveis evangélicas que diz perfeitamente eu não apareci. Todo poderoso, o Senhor, que Senhor? Os dois estão mentindo. Como assim? O Moisés podia ter perguntado para Iavé. Como assim, Iavé? Pois está escrito que apareceu lá com Jeová, um pouquinho correto, Jeová, como a tradução do Novo Mundo. Não como Senhor, Senhor não é nome, é título abençoado. Então os dois estão mentindo, um diz mentira e o outro diz mentira. Então não é verdade. Você está entendendo, abençoado? Iavé é um deus da origem árabe. E El é a origem cananeu. Um deus é diferente do outro. Você pode ler lá depois, você vai ver. Você vai chamar de palavra de Deus agora, vai? Vai chamar de palavra de Deus? Você vai tentar defender tudo agora, vai? Você vai falar que é Senhor, que é todo poderoso. Você vai continuar no erro? Eu tenho que mostrar aqui, porque senão eles vão vir, né? Eles vão vir raivosos, com raiva. Eu vou mostrar pra ele agora, pra esse ateu. Tá falando que a Bíblia tem mentira. Êxodo capítulo de número 6. Êxodo 6, de versículo de número 2 diz. Olha só, amado. O que é que vocês chamam de palavra de Deus? Falou mais. Esse mais está errado. Joga no lixo. E mais? Falou. Né, Senhor? A tradução melhor é Iavé. Olha só. Não é Senhor. Senhor é nome. Senhor é título. Aqui é Iavé. A tradução melhor, Iavé, internacional. A tradução de Novo Mundo, Testemunho de Jeová, é Jeová. Dá para corrigir, que é um nome, pelo menos é um nome, mas é Iavé. Essas traduções porqueiras, sabe? Essas traduções, tudo errado. Mas os crentes querem ficar na fé. E falou Deus a Moisés e disse, eu sou Iavé. Arranca, Senhor, pica a caneta aí, abençoado. Pica a caneta com força. Pega uma preta, não é azul não, uma preta. Arrisca aqui, arrisca. Iavé. Versículo 3. Eu apareci a Abraão, a Isaac, a Jacó, como Deus Todo-Poderoso. Não é todo poderoso, abençoado. Ele está errado. Não, eu apareci como El, que é o nome, é o Deus cananeu. El Shaddai, Deus da montanha, das montanhas. Todo poderoso não significa El Shaddai, abençoado. E isso é invenção, inventou, mentiu para você e você está dando glória a Deus. El Shaddai não é todo poderoso. É um Deus da montanha. Aí, olha, esse todo poderoso aqui, você tem que rasgar. Pega uma tesourinha assim, ó. Aí continua. Mas pelo meu nome, Iavé, não lhe fui
conhecido. Aí eles colocou aqui, não pelo meu nome, Senhor. Senhor, pelo meu nome, Senhor. Mas que tradução porqueira. Joga no lixo, bota fogo nesse negócio. Ainda vai perfeitamente, que perfeitamente abençoado. Joga isso no lixo, bota fogo nessa porqueira. Eu fico nervoso com um negócio desse. Pelo meu nome, Yahvé, meu nome, né, Senhor? Pelo meu nome, pelo meu nome, Senhor, que Senhor? Pelo meu nome, o Senhor, que o Senhor abençoado? Yahvé. Pode estar Javé, Yahvé. Não fui conhecido como Yahvé. Agora você entendeu? Agora a palavra de Deus. Vocês que gostam de ler tanto, eu já li a Bíblia, filho. Eu já li a Bíblia de Gênesis, Apocalipse. Eu respeito a palavra de Deus. Eu sou doutor. Mas leu tanto e não entendeu nada. Que a sua fé fundamentada, fundamentalista. Então ele disse que apareceu como o quê? Apareceu como Yahvé. Para quem? Para Abraão. Mas ele disse, mas pelo meu nome, não é Senhor não. Não é Senhor, não, Senhor. Nem também não é todo poderoso não. É o Shaddai. O Deus cananeu. O Deus soberano. Eu tô nesse tema. Existe 3 tipos de mortes na Bíblia, Fernando. Eu tô mostrando, eu tô mostrando alguma coisinha, porque vocês podem estar aí questionando que eu estou falando besteira, mentira. Mas eu tô falando a verdade. Então, ele disse para Moisés, pelo meu nome, Abraão não me conheceu, o meu nome. Qual era o nome? Yahvé. Mas eu apareci para Abraão como El das montanhas. Epíteto, El Shaddai. Você está vendo a invenção da historinha? A invenção de Abraão, a invenção de Isaac, a invenção de Jacó. É aqui que você descobre, é aqui que você lendo vai descobrir na humildade. Olha só. Ele disse que não foi, aqui é o narradorzinho, mentirosinho. Ele está narrando dizendo. Ele está usando o bonequinho Deus, Yahvé aqui. Diz que Abraão não conheceu pelo nome Yahvé. Não é Senhor, nem tanto poderoso, mas que conheceu como El Shaddai, o El de Canaã. Olha aí. Agora, vamos para Gênesis. Você virou cética agora, Fernando? Você é cético? Você é ceticismo? Não, não sou contra os céticos. Os céticos, eles estão corretos, estão certos em buscarem a verdade. E quero já mandar um abraço para eles. Gênesis, vamos ver se é isso mesmo, 12. Termina agora. Por que eu falo que não é palavra de Deus? Eu falo que é histórias, que contém as verdades, as tradições. Porque tem mitologias, tem versões. Tem retroprojeções. 49 minutos. Abriu aí, abençoado. Abra aí. Abra para você acompanhar, para depois você ficar aí me refutando os versículos isoladinhos, tá? Refutando, se fosse pelo menos com a verdade,
Mas não é verdade. Eu até aceitaria. Ora, capítulo 12, versículo 1. O Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da tua casa, do teu pai, da terra, te mostrarei. Vamos lá. Vamos ver se é isso mesmo. Gênesis 12. Vamos lá, abençoado. Vamos lá, eu quero mostrar para vocês aqui uma mentira tamanha. Vamos continuar aqui. Vamos ver aqui o altar. Eu quero o altar. Vamos lá, 12:7. Eu não perdi, não. Vamos ver o 6 de diante, para terminar. E passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. Estavam então os cananeus? Não, você mentiu, narrador. Aí é os israelitas mesmo, cananeu na terra. Versículo 7. E apareceu o Senhor a Abraão. Não é Senhor, não é Senhor. Apareceu Yahvé. Ou então El. Mas Senhor, para enganar. Apareceu Abraão e disse, a tua descendência daria terra. Edificou ali um altar. E edificou ali um altar a Yahvé, que lhe aparecera. Ele conhecia ou não? Eu quero saber, abençoado, se Abraão conhecia Yahvé ou conhecia El Shaddai. Não é Senhor, título, nem todo-poderoso, nada disso. Está dizendo que ele edificou um altar a Yahvé. Ele sabia ou não? Por isso, abençoado, preste atenção que eu estou falando aqui. Cuidado quando você for ler a Bíblia. Leia com cautela. Vai nas tradições, vai nas histórias. Vai nos arqueólogos confiáveis, não religiosos. Tem uma banda de arqueólogos, tudo religioso, cristão. Pertence às religiões. Quando não é cristão, é judaizados. Não, é um arqueólogo fora da religião. Vocês vão entender a história. Então, nós vemos aqui uma grande mentira. Os dois textos mentem. Nós vemos 6 de Êxodo mentindo. Nós vemos o narrador de Gênesis 12 mentindo. Como que eu vou acreditar que Abraão existiu? Como que eu vou acreditar que Isaac existiu? Como que eu vou acreditar que Jacó existiu? É ficção. Quando eu falo abramitas, é porque houve um homem lá, com quase Abraão, que estava no sul de Canaã. Mas não é esse Abraão aqui da fé. Esse Abraão que é pai de todas as nações. Esse Abraão que daqui saiu as religiões. Não. Este é o canal Yahushua Reina para sempre, levando o melhor conhecimento. Um abraço a todos, voltarei. Eu vou ter que terminar falando de imortalidade, de ressurreição, ressurreição da mente, ressurreição da alma. Está falando de espírito. Vocês vão entender. Um excelente dia a vocês, paz e graça a todos. Que o verdadeiro Deus vos abençoe mais e mais.